Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Olá! Hoje o Porto e Negócios subiu a serra. Estamos na sede da Eldorado Brasil. Vamos falar sobre práticas sustentáveis, mercado do segmento e outros temas que são bem importantes. Neste primeiro bloco, a gente recebe Rodrigo Libaber, diretor executivo comercial e de logística da Eldorado Brasil, e também Casimiro Técio, diretor do Sistema Santa Cecília de Comunicação na área portuária. Libaber, antes de mais nada, muito obrigada por nos receber na sua casa, né, abrindo as portas, liberando um tempinho da sua agenda que é corrida para a gente falar desse segmento que é muito importante para a economia do Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço aí. É sempre um prazer estar com vocês, receber aqui em casa ou na nossa fábrica. Sempre é um grande prazer estar com vocês. Técio, mais uma vez, obrigado pela parceria. Eu acho que esse programa coroa um projeto, né? Quando a gente fala de Eldorado Brasil, quando a gente fala de celulose, e um projeto muito responsável do ponto de vista de levar informação para quem quer conhecer um pouquinho desse setor, né? Obrigado, Nathalie, aos espectadores, o Libaber ter recebido a gente aqui na sede da Eldorado, e é um setor pujante, importante e que conversa com o Porto. Sem dúvida nenhuma. Libaber, como foi o ano de 2023 para a Eldorado Brasil? Nathalie, o ano 2023 foi um ano que começou de uma forma muito desafiadora, mas ao longo do tempo ele foi se tornando um ano muito especial e a gente fechou o ano de forma bem agressiva em termos de resultado, em termos de estoque, produção, vendas. A gente fechou o ano com vendas acima de 1.850.000 toneladas. Fechamos com o menor nível da história nossa de estoque de produto acabado e uma produção recorde para ano de parada de manutenção. Então, enfim, a gente produziu mais de 780 milhões de toneladas, com uma capacidade nominal de 1.500, que é o que a fábrica tem. A fábrica é impressionante, a gente performa ano após ano, atingindo recorde de produção, com segurança no trabalho, respeitando as pessoas, respeitando os funcionários, enfim, é uma operação muito redonda. Muito redondo. A que fatores você atribui esses resultados tão positivos de um ano que começou desafiador? Vamos lá, o ano começou desafiador porque a cadeia de papel e celulose na China estava muito estocada. Então, a intensidade de entrada de pedidos de celulose estava mais fraca. Com isso, houve uma pressão de preço. Tá? Então, demanda e oferta não estavam no balanço correto. E a partir desse momento, a gente começou a ver uma Europa que também não respondia às atividades macroeconômicas, com uma fraqueza de demanda também, ao passo que no finalzinho do primeiro semestre, a China começou a dar sinais de melhora, a demanda começou a subir, os estoques foram consumidos, e aí sim a gente viu a celulose entrar no ritmo de sempre e começar a acelerar também, mesmo com uma Europa mais enfraquecida, Estados Unidos, China e América Latina, de forma bem sustentável, conseguiram sustentar aí um ano bem importante para a gente. Esse cenário, Técio, desafiador que foi sendo superado, né, ao longo dos meses, se deveu ainda a reflexo da pandemia e aos conflitos que, enfim, o mundo acabou sendo espectador e ainda segue sendo? A gente pode dizer que a pandemia pressionou o mercado, obviamente pelas demandas do próprio produto celulose. As guerras, tanto da Ucrânia e Rússia, e agora o conflito na faixa de Gaza, eles pressionam o frete, não Sim. tanto o consumo, né? Mas o ponto importante, né, que o Libaber trouxe para a gente é a prática do mercado, né? E quando você tem um produto como a celulose, que o grande consumidor é a Ásia, a China tem a prática de estocar, né? E não é só celulose, ela estoca carne bovina, Tudo. carne suína, e ela regula. E esse é um cuidado, né, quando você tem
quando você é um fornecedor de um único cliente ou cliente de um único fornecedor, a relação de assimetria dada, você tem que contar com o fato de, às vezes, esse consumidor, que é a China, pausar o consumo. Então, o que a gente olha? A China foi o grande diminuidor da demanda. O grande freio. Da demanda, né? Despencando os preços da celulose, que na época de pandemia chegaram ao patamar de $900 a tonelada. Sim. E, ao mesmo tempo, ela foi o próprio player que recuperou o mercado no final do primeiro semestre. Então, um efeito que fornecedores, principalmente a commodity brasileira, tem que trabalhar e se redear, né? Se proteger com relação a esses efeitos. Libaber, você citou que a fábrica ela foi projetada inicialmente para 1,5 milhão de toneladas. Hoje já alcança 1,8 milhão de toneladas, um incremento aí de praticamente 20%. O que esse percentual significa na estratégia da Eldorado Brasil? O que acontece, né? Quando a gente tem a gente chama de output de produção, uma produção maior, a gente consegue atingir mais mercados. Então, como o Tesso comentou bem, a China, ela não é o único mercado. A China hoje para a gente é 40%, 45% das nossas vendas, porque a gente não quer ter uma concentração maior do que essa em termos estratégicos. Até para não ser dependente. Exato. Então, a Europa é um mercado super importante, Estados Unidos super importante, América Latina, Brasil super importante para a gente, tanto em termos de relação comercial, quanto em termos de fornecimento e contratos de longo prazo. Nossa estratégia ela é muito baseada na relação, né? Uma commodity, por mais diferenciada que ela seja, ela depende das pessoas, né? E é nisso que a gente acredita. Então, a gente tem escritório internacional na China, em Xangai. Temos 8 pessoas, 8 chineses locais que estão no dia a dia com os nossos clientes, contratos de 3 a 5 anos que a gente tem. A gente tem escritório em Viena para toda a Europa, Oriente Médio, África. Também temos cerca de 7, 8 pessoas de múltiplas nacionalidades europeias. E temos escritório agora em Fort Lauderdale, na Flórida, com o mesmo intuito de atender a parte da América Central e América do Norte. Enfim, a nossa estratégia ela é baseada em ser um player local nos principais mercados consumidores de celulose e é dessa forma que a gente atua. 24, quais são as estimativas, as expectativas? O ano começou super bem, né? Porque o ano de 23 ele começou de uma forma um pouco mais desafiadora e mostrou uma recuperação importante, liderada pela China. Né? Lembrando que mercados americanos, a América como um todo, tanto a América do Sul e a América do Norte, são mercados mais resilientes, né? Eles são menos suscetíveis a essas crises internacionais. E a gente começa o ano com uma recuperação de preço muito forte que começou no segundo semestre do ano passado. Então, a gente já volta esse ano agora para patamares de preço, que o Tesso comentou bem. A gente já começa a olhar patamares de preço que foram os patamares de preço no início do ano, final de 22, no início de 23. Justificados por quê? Justificados por novas capacidades de papel na China, justificados por níveis de estoque de papel e celulose baixos na China. E esse conjunto de fatores, somado a alguns problemas ou restrições de ofertas que acontecem sempre, né, todos os anos, seja greves na Finlândia, seja problemas de produção industrial em N países, esse somatório desbalanceou a oferta e demanda de forma que os preços se recuperaram de uma forma super agressiva. A gente falou bastante do mercado fora. Na visão da Eldorado Brasil e na sua visão, enquanto consultor, quais são as vantagens competitivas do mercado de celulose no Brasil? Assim, essa e as outras também é fácil de falar, né? O segmento é um segmento extremamente sustentável por si só, por natureza. Então, a gente tem a abundância de terra, a gente tem a abundância de recursos naturais, seja água, seja a forma do manejo que a gente faz do solo. Então, é uma combinação de clima, né? Combinação de a disponibilidade de terra, combinação de tecnologia que nós aprendemos como setor. Lógico que a gente se vê como pioneiro, mas eu acho que o setor de papel e celulose, principalmente celulose no Brasil, ele é extremamente intensivo em tecnologia. Eu acho que essa combinação, tecnologia, clima, solo e gente capacitada, nos permite aí ser um diferencial, um dos menores custos do mundo de produção de celulose. Em adição ao que o Libaber colocou, existe um parâmetro que a gente chama de incremento médio anual
que é o quanto que a madeira, né, o ganho de madeira real na árvore por ano. E essa tecnologia que o Brasil desenvolveu de buscar híbridos, ou seja, espécies de árvore, para cada região do país que maximize esse IMA, né, o incremento médio anual, faz com que o Brasil tenha um destaque no mercado. Então, aliado à terra, sol, água, você tem tecnologia que foca na produtividade da madeira e no crescimento que ela tem por ano. E pensando em nível Brasil, o Vale do Silício, na verdade, o Vale da Celulose no Brasil é Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem a melhor IMA, né, brasileira, mas a gente pode também classificar que os estados do Sul, né, principalmente Paraná e Santa Catarina, também têm bons IMAs. Mas, como eu disse, as indústrias acabam desenvolvendo híbridos locais e aí tem muito a ver com o regime de chuva, com a questão do solo, exposição de sol, enfim, tem essas variáveis. E aí a gente pode chamar aqui a Embrapa e todos os agrônomos, né, de plantão brasileiros que estudaram e desenvolveram tecnologias nos institutos de pesquisa, desenvolvendo esse ouro, né, da agricultura brasileira. Só para complementar, já estou bagunçando tudo aqui, mas só para complementar aqui, acho que é importante até para os nossos ouvintes que são apaixonados pelo setor, é difícil da turma entender o que a gente faz, mas vou dar alguns exemplos. A gente controla o solo, a gente usa drone, a gente usa satélite, a gente usa microsatélite, a gente tem PhDs no time, a gente controla clima, a gente controla solo, umidade, a gente controla incêndio, a gente controla praga, a gente desenvolve inimigo natural, que a gente chama, ou seja, você tem, em vez de você jogar químico ou pesticida, a gente joga o inimigo natural que está tudo dentro do ecossistema. São várias ações que quem está de fora da indústria não consegue entender e captar a dimensão, mas é uma intensidade tecnológica absurda. Olha, que o setor faz. Eu posso dizer que, estando em Três Lagoas, eu pude ver toda essa cadeia de perto e é realmente impressionante. A gente não consegue imaginar que o papel, até para que o nosso telespectador entenda, o papel, a celulose que é operada pela Eldorado Brasil é de fibra curta, né? E dos produtos originários é o papel higiênico, por exemplo. Então, esse papel que chega na sua casa, a gente não tem ideia do processo que ele passa e do cuidado com que ele é manipulado para chegar com a qualidade que chega. E ter estado em Três Lagoas foi uma experiência, para mim, pessoalmente, muito agregadora. Conhecer este processo de perto faz com que a gente tenha uma compreensão do setor completamente diferente. Bom, a primeira vez que eu visitei a Eldorado, a planta, eu estava na frente da Tietê Paraná, da hidrovia, e naquela época a celulose usava o transporte hidroviário com mais intensidade, até Pederneiras, fazia o transbordo para o ferroviário em Pederneiras e chegava em Santos com a carga, né? Eu acho que assim, o Brasil tem que ter orgulho que nós somos os líderes, né, desse mercado de celulose no mundo, né? E a celulose não está só no papel higiênico, ela está... Na moeda, no papel moeda. No papel, ela está na embalagem. No comprimido. Sim. Da medicação, na fralda, no alimento, enfim. Com quase tudo, né? Na caixa do remédio, no papel de parede, no papel em cima da mesa, no cartão de crédito. Tudo. Então, assim, é um mercado... Fundo de bolsa. É um mercado pujante e o Brasil é líder nesse mercado. Né? O fato de ser da celulose que é manipulada, né, produzida pela Eldorado Brasil, ser de fibra curta, também dá uma vantagem competitiva, Libaber? Dá sim. Hoje você tem algumas famílias de celulose. As principais são fibra curta e a fibra longa. Para não entrar muito na especificidade técnica de uma fibra curta, ela te dá muita maciez, naturalmente. Ela te dá mais maciez. Ela cresce em menos anos, então você corta menos anos, por isso que ela é curta, mas ela é muito mais macia. A fibra longa, que a gente produz um pouco no sul só, que seriam pinos, ela te dá mais resistência. Então, hoje, a grande parte dos papéis feitos mundialmente, eles são uma mistura. Eles usam a maciez da fibra curta com a resistência da fibra longa para você poder ter um papel um pouco mais sólido. Embora no segmento de tixo, no Brasil, é 100% fibra curta. Vamos falar um pouquinho dos conflitos. A gente não pode tirar do cenário nenhum dos segmentos, né? Quando a gente pensa nos conflitos que estão atingindo aí o Mar Vermelho. Isso tem refletido?
Libaber? Reflete, né? Assim, acho que é importante ressaltar, todos os anos a gente tem eventos que a gente chama de eventos externos à operação, ao mercado, né? A questão do Mar Vermelho impacta sim, porque ela não impacta necessariamente só a Eldorado diretamente, né? No nosso caso, ela impacta muito forte a nossa relação com o Oriente Médio, o trade daqui para o Oriente Médio, mas ela impacta o trade de Ásia com a Europa, né? E isso sim você pode impedir ou reduzir ou até parar com a troca entre papéis das regiões. Então, de novo, ele impacta fisicamente e ele impacta no emocional das pessoas em vendo as tarifas subirem, não sabendo onde vai parar. Então, de fato, impacta a gente, tem um acréscimo de custo importante na nossa operação, mas o maior impacto é o psicológico, onde as pessoas acham que o frete vai subir eternamente e não para mais, e de fato não é isso. Mas é o psicológico e o trade de papel que poderia estar saindo da China e está sendo menos. Como se adaptar a essa sazonalidade? É uma sazonalidade que acontece todo ano, né? São crises que a gente tem de formas diversas, seja greve, seja problema do Mar Vermelho, seja problema de calada em outros lugares. Você tem o Canal do Panamá recentemente também com problema. Enfim, a gente se adapta de uma forma que a gente já começou a nossa operação, com flexibilidade. A Eldorado Brasil hoje, dentro do setor de celulose, é a empresa que é mais flexível, que utiliza mais containers do mercado de celulose, percentualmente em relação às suas cargas. A gente chega a fazer, tem anos que a gente embarca, exporta 50% de todas as exportações em carga solta, que são os chamados break bulks, e 50% em containers. Isso nos dá uma capilaridade maior, uma flexibilidade maior e a gente consegue se defender de forma rentável e inteligente dessas sazonalidades aí inesperadas. É uma estratégia que precisa ser buscada, né, para garantir a saúde do negócio. Sim, é o que eu comentei sobre como é que você se redeia, né? Como é que você se protege de um mercado que não é mais, deixou de ser sazonalidade, né? Esses conflitos que interferem diretamente na geopolítica e rebate no frete, né? Como o Libaber colocou, os fretes na pandemia chegaram a valores cavalares. Houve uma recuperação, né? Voltou para níveis, não vou dizer níveis melhores do que pré-pandemia. Aceitáveis. Aceitáveis, mas assim, também é bom a gente evidenciar que antes da pandemia, a armação, né? O shipping, estava sofrendo uma baixa nos seus resultados em função de uma competição aí de alta oferta, né? de navios. A pandemia recuperou o caixa do shipping. Esses conflitos, obviamente, estão mantendo, porque seja a Ucrânia, seja a faixa de Gaza, e não precisa ir muito longe, não precisa ter guerra, né? Teve um acidente no canal de Suez, Sim. 2, inclusive, o segundo, né? Que isso interfere na engrenagem da logística internacional, né? O Libaber trouxe aqui essa informação que eu não tinha do assoreamento no canal do Panamá, que já é uma passagem cara, né, do ponto de vista logístico, e aí quando você não tem ela disponível, você repercute no atraso do ciclo de viagem e de fornecimento da carga, né? Esse apontamento feito pelo Libaber do assoreamento reforça o que a gente sempre fala, né, dentro do Porto Negócio, da necessidade da infraestrutura sempre vir antes, né, para garantir que as operações sejam feitas da maneira que elas devem ser feitas para que o porto, seja o de Santos, seja portos em outras regiões do país, sigam competitivos. Sim, e mais do que a infraestrutura vir antes, ela se manter atendendo a demanda, né? Então, a instalação ela vem sempre antes, as ampliações portuárias, as ampliações de canal, mas a manutenção do status quo, a manutenção da capacidade ela é essencial para manter a operação. Só um comentário, de novo, eu acho que é importante assim, a nossa visão de empresa e de negócio de setor, a gente não gosta dessas variações, né? Nem nós, nem os clientes, a cadeia inteira ela não é... Ninguém gosta. Por exemplo, a gente entende assim, o setor de shipping, ele passou muitos anos depressivo em termos de rentabilidade. Isso não é bom porque você não investe. Sim. Ou seja, o que a gente procura e o que a gente tenta ajudar e fomentar são todos os elos das indústrias de papel e celulose saudáveis. Então, eu preciso que meu cliente tenha uma rentabilidade que permita a ele investir,
preciso que o meu fornecedor tenha uma saúde financeira que permita ele honrar os compromissos e continuar investindo, e dessa forma eu vou poder também continuar investindo de sobremaneira. Você não adianta só o produtor de celulose ganhar, eu preciso que toda a cadeia ganhe, porque senão o mercado para. É o win-win. É isso aí. É o ganha-ganha. Na veia, né? Porque eu brinco, né? Quando a gente estuda a negociação, a boa negociação é quando você entende a dor com quem está negociando e ele sai da negociação satisfeito com o resultado da negociação, como você também vai sair. É um equilíbrio saudável. Sim. Eu acho que é isso que deve ser perseguido. Falar um pouquinho de ESG, né? A gente sabe que esse é um pilar que tem sido perseguido por todas as empresas responsáveis do mercado. A Eldorado Brasil não está fora desse escopo. Quais são as perspectivas de investimento nesse tripé, né? E como as ações da Eldorado Brasil têm repercutido, as ações voltadas para o ESG têm repercutido nos resultados da empresa? Vamos lá, né? Eu acho que assim, veio a moda, né? ESG, esse tema nos últimos 3, 4, talvez 5 anos, veio muita moda. Que é uma requentada do que já vem discutido desde as últimas da Eco COPs, 92. Né? Mas veio a moda para a turma que não estava no jogo. Né? O mercado de celulose, ele é um mercado que nasce com um DNA sustentável. A forma da gente fazer negócio é a forma de olhar a floresta com um olhar diferente, de tecnologia, de sustentabilidade, olhar no bio também, olhar na genética, a modificação genética. A gente tem um olhar diferente para a floresta. O manejo florestal nosso é responsável, a gente já é sustentável. Se a gente for olhar carbono, por exemplo, carbono, a gente, com as nossas florestas plantadas, a gente tem cerca de 290, quase 300 mil hectares de florestas plantadas, mais de 100 mil hectares de florestas preservadas. Se a gente pegar esse somatório, em termos de sequestro de gás carbônico, dá mais de 12, 13 vezes o que a gente emite na nossa operação industrial. Ou seja, a gente é carbono negativo. Né? A única hora que o negativo é positivo, mas a gente é carbono negativo. É uma operação que naturalmente assim, a gente não sabe vender bem a indústria. Mas o ISD nosso, ele é não só uma obrigação, mas é um pré-requisito. É um pré-requisito, a gente não nasce sem, né? É uma vocação normal do setor. Então, assim, a gente investe nas comunidades que a gente participa, a gente melhora o índice de vida, a gente melhora a qualidade de vida das comunidades onde a gente participa, a gente traz desenvolvimento, a gente gera riqueza, a gente investe na floresta, a gente investe no meio ambiente, a gente devolve a água que a gente usa melhor para o sistema. É difícil até da gente conversar e falar sem conseguir passar um pouco de emoção. Porque assim, e o jovem, quando a gente contrata, não entende ainda. A gente não consegue fazer esse dever de casa. Porque o jovem gosta da tecnologia, né? De empresas de tecnologia, empresas mais conhecidas, mas a celulose, assim, é o que é o futuro. Né? É a próxima geração melhor do que a antiga e a outra melhor ainda. E quanto mais a gente investir, quanto mais a gente plantar, lembrando, nosso setor de florestas plantadas, a gente vive de plantar árvore. A gente planta, em 6, 7 anos a gente corta e planta de novo. Enfim, isso aí não tem fim. Então, aquelas propagandas que se faz, não usa papel, que o papel derruba a árvore. Use. Ainda bem, use papel. Use que você vai ter um mundo melhor amanhã. É nisso que a gente acredita. Então, ESG para a gente é o que a gente tenta agora, que é importante via as associações, via as entidades de classe, é tentar passar um pouco do que a gente faz para os outros setores e outras culturas. Eu gostaria que a pecuária, a soja e outras culturas tivessem a tecnologia que a gente tem, porque eles poderiam usar menos terra, poderiam usar menos água e a gente teria aí uma situação, eu acho que mais acelerada de recuperação e... Mais sustentável. Eu acho. Então, mais sustentável. Para a gente encerrar, não dá para a gente não falar de gente, né? Nenhum desses resultados seria possível se nesse processo não tivesse gente muito engajada. Qual é o peso e a importância do colaborador da Eldorado Brasil para essa expectativa de 2024 e para a superação dos desafios de 2023? Eu acho assim, Natalia, a gente na Eldorado e no grupo JF, todas as empresas do grupo, tem um carinho muito diferente com as pessoas. Eu passei em algumas empresas na minha carreira. Aqui é um negócio mais fidedigno, né? É um negócio mais natural. Aqui você passa muito mais tempo no escritório do que em casa. Você faz questão, né? Tanto os donos, né? Como nós da gestão, que as pessoas se sintam confortáveis. Então, a nossa prioridade
é que você volte para casa melhor e mais feliz do que você chegou. Tanto na fábrica, quanto no porto, quanto junto com os clientes, em todas as áreas. Então, assim, a gente tem mais de 5.300 colaboradores, a gente investe em automação, investe em tecnologia, sim, mas a gente tem um carinho muito especial com as pessoas. E eu acho que a prova disso, eu gosto muito de mostrar um pouquinho como se aplica. É que, assim, a Eldorado e as empresas do Grupo JF têm um nível de autonomia que eu desafio aí da gente encontrar em outras empresas. E isso é fruto de quê? De treinamento, capacitação, escolher as pessoas certas para as posições certas e confiar. Governança. Né? Governança. Vocês foram na fábrica, vocês estiveram lá em Três Lagoas, o capricho que é a fábrica, eu nunca vi uma fábrica dessa. Eu vi várias fábricas na minha vida. Você não vê um jardim daquele jeito, é um jardim que você tem em casa. Então a gente replica o que a gente faz no lado pessoal para o lado corporativo. Eu acho que esse é o grande segredo das pessoas aqui. Então, eu estou dando exemplos, é fácil explicar, mas com exemplos fica mais fácil. Vai ver a fábrica, você vai ver a forma que a gente cuida dos nossos ativos. É a atitude de dono na veia, né, Tércio? Pertencimento. Pertencimento. Aliás, esse foi o sentimento, e eu posso dizer isso. Eu estive em Três Lagoas, passei lá 3 dias, e quando eu voltei, eu pude comentar com o teu grupo de comunicação o meu sentimento de ter vivido aquela experiência nesse espaço que você descreveu tão bem. Eu gosto muito da política da Disney, que é a política da excelência, né? E acho que todo mundo deveria poder viver esta política alguma vez na vida. Porque ali a gente vê o quanto dá certo. As pessoas ali têm senso de pertencimento. E foi isso que eu senti quando eu pude estar em Três Lagoas. Esse senso de pertencimento que não é só de Três Lagoas. É também, por exemplo, na fábrica, no terminal, que foi recém-inaugurado e que vai ser o tema do próximo bloco desse programa especial direto aqui da sede da Eldorado Brasil em São Paulo. Libaber, muito obrigada pela tua disponibilidade de nos atender. Obrigado a vocês. Seja sempre bem-vindo ao Porto e Negócios. Igualmente. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade, por tudo. Só um ponto que eu deixei de comentar aqui, que é a parte energética, que é um absurdo que a gente faz. Não precisa nem falar. Na verdade, o Tércio esqueceu de falar, mas eu estou ajudando. Era ele que tinha que falar desse tema. Enfim, é energia verde, renovável, sustentável. A gente gera mais energia no grid, a gente vende no grid, a gente é autossuficiente. Enfim, só para fechar esse... Usina Onça Pintada. Bom, eu sou fã da indústria de celulose, né? Então... É isso, eu também. Obrigado, gente. Obrigado pelo tempo. Obrigado, Nathalie, Tércio. Sempre um prazer e uma alegria estar com vocês aqui. Obrigado. Tércio, a gente vai para o segundo bloco, segundo e último, né? E no próximo bloco a gente vai conversar com o Flávio da Rocha Costa, ele que é o diretor da Ebelog. Não saia daí. Até já. Estamos de volta com o Porto Negócios especial direto do escritório da Eldorado Brasil em São Paulo. Neste segundo bloco e última etapa deste programa especial, a gente vai conversar com o Flávio da Rocha Costa, diretor da Eldorado Brasil Logística. Flávio, muito obrigada por nos atender, nos receber aqui, para a gente estar falando um pouquinho desse setor que é a logística, que é tão importante para que as operações funcionem como devem funcionar. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Eu fico contente sempre de receber a Nathalie, o Tércio, porque vocês estão fazendo parte de toda a cadeia da celulose, né? Então eu lembro de vocês quando vocês foram a primeira vez, quando o nosso terminal estava em obras. Participaram da gente durante as obras do terminal, depois quando o terminal estava pronto. Tiveram a oportunidade de visitar a nossa fábrica lá em Três Lagoas. Então visitou as nossas fábricas, as nossas florestas também, para ver como que era o cultivo dos nossos eucaliptos. E agora, acho que faltava para fechar todo esse circuito, né? Vocês conheceram o nosso headquarter, que é o nosso escritório central da Eldorado, de onde saem todas as decisões aí para todo mundo, né? Então, para a gente fica muito feliz de vocês terem a oportunidade de conhecer e, é claro, vocês conhecendo
o nosso telespectador aí que está assistindo também tem a oportunidade de ver como que é a empresa de celulose aqui por dentro. Eu que agradeço, muito obrigado. E continua aqui comigo o nosso diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Técio, vamos juntos nessa etapa. Bora. Combinado? Flávio, vamos falar do terminal. Não tem um ano que ele foi inaugurado. Uma obra grandiosa, importante. A gente vai falar mais sobre a importância, inclusive, para o cluster da celulose no Porto de Santos, ainda nesse bloco, durante esse bate-papo. Mas eu queria que você fizesse um balanço desses meses de operação e da expectativa para os primeiros 12 meses, para o primeiro ano, né? E para também 2024. Bom, para nós foi uma mudança da água para o vinho, né? Nós estávamos num terminal, um terminal pequeno, né? Quando a gente começou as operações no Porto de Santos, que era a Riches, terminal de 10 mil metros quadrados, onde a gente estava fazendo realmente um grande exercício para a gente operar os nossos navios. Então a gente estava muito distante da onde o navio era atracado, então nós tínhamos que atravessar praticamente a cidade de Santos para poder colocar a nossa mercadoria, a nossa celulose dentro do navio. Então foi uma mudança muito radical para a gente, para bom, né? Claro. E inauguramos em julho do ano passado. Qual que é a vantagem agora? A primeira vantagem é que eu posso receber o trem. Sim. Então eu consigo colocar dentro do terminal, até para recordar, né? A gente consegue colocar dentro do terminal 72 vagões de trem. Então o trem entra ali, a gente consegue fazer a descarga por pórticos e essa descarga a gente faz o armazém ali para poder preparar a carga para o embarque do navio. Outra vantagem nossa é que nós estamos ali a 20 metros, né, do costado. Sim. Então para a gente é uma produtividade imensa. Hoje eu não preciso mais pegar um caminhão e andar 8 quilômetros, né, para ir e voltar. Hoje eu ando ali 20 metros e eu já estou com um caminhão debaixo ali do guindaste do navio para poder levar essa carga para dentro do navio. E isso dá para a gente uma agilidade muito grande. E a gente também consegue, no nosso terminal, atracar 2 navios simultaneamente. Então eu tenho condições hoje, em frente do navio, atracar 2 navios para a gente fazer essa operação. Então, nesse formato, eu já falo para você que nesses 7, 8 meses aí de operação que a gente vem executando, a gente já teve um ganho de produtividade na casa aí de 30%. E qual é a estimativa para 2024 e o desafio que precisa ser vencido para alcançar essa estimativa, esse percentual? Eu acho que o grande desafio, ele permanece os mesmos, né? Acho que vira ano e sai ano. Acesso. Vira ano e sai ano, a gente não para de falar, né? Eu não sei, água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Uma hora acho que a gente vai conseguir resolver. Já estou ouvindo notícias aí do calado, né? Que vão já fazer um trabalho no calado. Acho que é um desafio grande lá para a autoridade portuária, que agora tenha uma certa autonomia para poder conduzir o processo. Então, assim, acho que o calado é muito importante. Porque você vê hoje já navios de celulose para 77 mil toneladas. Quer dizer, a gente opera navios ali de 50 mil toneladas, navios de 77 mil toneladas. Para você ser produtivo e operar um navio desse, você precisa ter calado, né? Sem dúvida. Então, hoje, talvez ali tenha condições de receber um navio desse, é só a Deep World ali que tem condições. Então a gente já tem uma certa dificuldade com isso. Então acho que o calado é um grande desafio. Eu acho que o outro grande desafio é o acesso, como vocês falaram, porque assim, se a gente for pegar o número do ano passado aí da autoridade portuária, a gente está falando que eles movimentaram em torno de 170 milhões, Batendo recorde sobre recorde. Alguma coisa próxima disso. Sendo que desses 170 milhões está chegando por ferrovia algo em torno de 50. Sim. Assim, se o Porto pensa em pular para 250 milhões, 240 milhões daqui a alguns anos, né, daqui a 20 anos que seja, como é que vai conseguir fazer isso sem ter o acesso ferroviário, pelo menos metade disso? Sim. E o rodoviário? As nossas rodovias estão preparadas para receber esse incremento? Então a gente vai chegar em algum momento, aí o Tércio é mais especialista para falar no assunto, vai chegar em algum ponto que é o seguinte: vai travar o crescimento do porto se não tiver o acesso rodoviário e o acesso ferroviário, que é um desafio. E por fim, o último, acho que o desafio grande nosso é como a gente tratar essa parte da relação trabalhista com os sindicatos. Eu acho que esse também de mão de obra. Porque assim, acho que eu sou, se não for o único, um dos poucos que defende
a mão de obra avulsa. Eu gosto de trabalhar com a mão de obra avulsa, eu acho que isso é muito importante para a empresa e é importante também para os trabalhadores. Mas a gente também está encontrando uma certa dificuldade para conseguir prosseguir na mão de obra avulsa. Então, assim, são os 3 pontos que eu acho que são os desafios para começar em 24, né? Vamos pegar esses 3 pontos e fazer uma análise sobre a tua ótica agora, Técio. De fato, nas últimas semanas, a autoridade portuária, inclusive com a presença do ministro Costa Filho, fez um anúncio de um investimento bilionário para os próximos 20 anos, né? Para os próximos 10, cerca de 10,8 bilhões, sendo que desse recurso, 6 bi é para a obra do túnel, né? A considerada a maior obra do PAC de infraestrutura, mas também estão contempladas a questão da dragagem, da concessão da dragagem, a questão do investimento em ferrovia e não pela autoridade portuária, mas também por ela, porque a gente não pode deixar de falar de relação trabalhista sem pensar, né, na chancela do OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra. Você acredita que o que foi anunciado do ponto de vista de dragar para 15 e depois manter e aprofundar para 16 até chegar em 17 é possível, dentro do que o Ministério está se propondo, né? E qual é a relevância, por exemplo, das obras da FIPS, que já está em atuação, quando a gente pensa, por exemplo, na ampliação e no uso mais inteligente, vamos dizer assim, do modal ferroviário? Bom, começando pela dragagem, a PPP anunciada, né, que não deixa de ser uma concessão. Sim. Ela equaciona, ela resolve a questão da manutenção, do aprofundamento da manutenção do canal, né? Primeiro porque você vai ter longevidade no contrato, garantindo mobilização de equipamento, previsibilidade da mobilização. Segurança jurídica. Segurança jurídica do contrato, porque você penaliza a empresa de outra forma, né? Não no padrão clássico de relação contratual. Então, Paranaguá já tem um modelo que já sofreu audiência pública. Então, para mim é muito claro, e o secretário Alex, ele mencionou no Open Port and Waterways na semana retrasada, que o modelo de Paranaguá talvez seja um modelo referencial replicável para os outros portos, obviamente com ajustes e melhorias contínuas nos modelos. Com relação à FIPS, o contrato já está assinado, a FIPS já está montada, agora é executar a obra, né? A FIPS tem um plano de obras a ser executado que vai melhorar esse dado que o Flávio nos trouxe. A capacidade da ferrovia na descida da serra, ela chega a 90 milhões de toneladas. Só que na hora que ela chega na baixada, ela encontra impedâncias, gargalos, para fazer a manobra das composições ferroviárias. Então, para atender esse incremento almejado pelo porto, é necessário a FIPS dar esse resultado, entregar essas melhorias, que muitas delas serão focadas nas manobras das composições. Ou seja, a composição ferroviária permanecer menos tempo dentro do terminal, menos tempo dentro do porto, né? Isso é até bom para as companhias ferroviárias, né? Para os operadores ferroviários, porque você vai aumentar o giro da composição ferroviária, e a Eldorado ganha, porque quanto gira mais a composição, você consegue negociar um frete melhor durante o ano, né? Até porque existe um evento que é amortizar o ativo ferroviário, além dos custos operacionais ferroviários. E para fechar a questão da mão de obra, TPA ou não TPA, avulso ou não avulso, né? Esse é um lema. As operações da Eldorado, enquanto estiverem no patamar, né, de 1,8, né, que foi o recorde aí batido no ano passado, faz sentido você operar com avulso, né? No final, o melhor arranjo da relação capital-trabalho é você ter uma quantidade de funcionários contratados na empresa e trabalhar com avulso. Porque a figura do avulso no porto, Nathalie, para o nosso espectador lembrar, é aquela coisa: tem carga, precisa do trabalhador. Não tem carga, não precisa do trabalhador. Essa é a vantagem do avulso. Não fica, o terminal, a empresa, ela não fica refém, né, para dar continuidade às suas operações. O problema que o Flávio trouxe para a gente é como é que você negocia com o sindicato
o número de trabalhadores engajados numa frente de trabalho, né? A gente chama de terno. Então, normalmente, uma estiva, por exemplo, de um navio de celulose usa 2 ternos. O grande problema é negociar quantos trabalhadores eu aloco em cada frente de trabalho. E aí o sindicato puxa para alocar o dobro do que é necessário, 3 vezes do que é necessário. E aí, obviamente, o custo da mão de obra ele acaba encarecendo. Esse é o grande ponto. Se houvesse uma alocação de mão de obra pontual, coerente, né? Acho que a palavra correta é coerente com o trabalho, eu acho que o trabalhador avulso seria o escolhido para fazer o trabalho em todas as frentes. Você acredita que a comissão que foi criada pela Câmara dos Deputados, que começou os trabalhos e que tem 180 dias aí para entregar suas contribuições, precise de fato se debruçar sobre esse tema e trazer uma proposta para que se encontre um equilíbrio nesse tema que é sensível e tão recorrente? Eu já conversei com alguns membros da comissão e já dei o meu pitaco. Assim. Esse tema da questão da mão de obra avulsa, ele é fulcral, ele é importantíssimo estar na pauta, se não for a primeira. Mas eu entendo também que, independente de comissão, acho que a comissão vai ter um papel importante, mas eu acho que para a sobrevivência do negócio, ela é importante acontecer essas mudanças. Claro. E eu acho que você tem ali tanto os presidentes do sindicato, seja da Estiva, seja o presidente do Sintraporte, do Sindogesp, são caras que estão atentos a isso. E, de alguma forma, eles estão observando que se eles não fizerem mudança, tudo no mundo muda, né? Claro. Há 20 anos atrás a gente trabalhava de uma forma, há 10 anos atrás a gente trabalhava de uma forma. Há 3 anos atrás a gente trabalhava de uma forma. Então, assim, se a gente permanecer com um modelo de 20 anos atrás, a gente sabe que isso não vai ser sustentável. E eu vou falar que você, em conversas com o Bruno, que é o presidente da Estiva, converso com o Miro, do Sintraporte, eles são presidentes que estão já enxergando que precisa ser feito alguma mudança. E é claro que aí, em conjunto, a gente tem que achar a melhor solução, que seja uma solução sustentável e que a gente consiga incrementar e crescer o avulso, e que seja bom também para a empresa que possa fazer a contratação. E a gente tem modelos de negócio até no Brasil, se a gente pegar um modelo que tem no Espírito Santo, é um modelo que ele traz um resultado bom trabalhando com avulso, né? Então acho que tem a solução, mas a gente tem que começar a fazer um trabalho rápido antes que isso se torne sustentável, né? Flávio, no primeiro bloco, no bate-papo com o Libaber, falou-se muito da questão da adoção da tecnologia pela indústria da celulose. A gente sabe que o novo terminal teve um aporte gigantesco em tecnologia. O quanto esse aporte, em 8 meses, já refletiu nos resultados de competitividade da Ibeloc? A gente, só para lembrar os números, né, nós fizemos aí um investimento de mais de 500 milhões de reais no terminal, já incluindo todos os equipamentos, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente tenta buscar, às vezes são coisas simples, né? Não só a tecnologia, mas também ligado ao processo. Sim. Porque eu acho que esse é um ponto muito importante. Você tem tanto aplicativo, tanto sistema, tanto negócio sendo criado. Eu falo para vocês, eu tenho lá o LinkedIn, todo dia tem alguém falando que tem um negócio revolucionário de tecnologia. Mas o ponto é, nós estamos preparados dentro dos processos para receber essa tecnologia. Essa inovação, né? Então, porque muitas vezes é um sistema muito importante, muito interessante, mas às vezes a gente não está com o processo preparado. Então você tem que preparar todo o processo para que faça a implantação. No nosso caso, a gente tem o processo que é o recebimento dos caminhões. Sim. Então a gente tem um sistema onde ele rastreia o caminhão desde a saída da fábrica até a chegada no pátio, que fica lá em Cubatão. Depois, automaticamente, ele sai desse pátio e vem para a entrada da empresa. Para ter ideia, a gente não tem portaria para o caminhão. O caminhão, ele chega... O gate é automatizado. Ele já é automatizado. Faz a leitura da placa, automaticamente já levanta a cancela e ele já tem num painel já dizendo, você tem que parar em tal ponto para poder fazer a descarga do caminhão. Então, assim, são essas tecnologias que a gente vem usando atrelado ao estoque. Porque o que acontece? Como nós recebemos em torno de 4 a 5 navios por mês
dentro da nossa operação, a gente já consegue, com um sistema de gestão de estoque, ele já vai calculando, ó, essa carga que você está recebendo desse caminhão, você põe em tal ponto, para já deixar preparado para quando o navio chegar, você ter uma agilidade maior de processo. Então, isso é um ponto que vem trazendo um resultado muito importante para a gente. Em eficiência. Em eficiência, é o que eu disse ali. Hoje a gente pode dizer que desde que a gente iniciou, em comparação com o que a gente tinha lá, a gente já está em 30% de eficiência em comparação do que a gente tinha anteriormente. E por fim, é a parte da descarga dos vagões, que a gente fez uns testes agora recentemente, onde você tem um equipamento que você para um vagão do lado do outro, então são 4 fileiras de vagões. Quando esse pórtico ele vem para fazer a descarga, não precisa do controlador ficar lá manuseando para ver se acha o ponto, não. Ele vai apertar um botão, o pórtico vem automaticamente, já dá já a clipagem na celulose, já levanta, já traz, tudo feito de uma forma automatizada. É lógico, a gente começou primeiro pelo semiautomático e o ponto final é o cara apertar um botão e só ficar lá acompanhando por questões de segurança. Então, esse foi um dos maiores investimentos que nós fizemos também no terminal. E esse investimento contou, antes de mais nada, com capacitação e qualificação da mão de obra que compõe o time que está lá no terminal, né? Perfeito, A gente hoje está capacitando os nossos contratados, né? Então a gente ainda não abriu para os avulsos, estamos trabalhando com os contratados, até porque a gente não está tendo operação do trem por enquanto, a gente só fez os testes. São equipamentos de altíssima geração, né? Então, tanto que o cara opera, ele pode operar tanto de cima do pórtico, como ele pode operar dentro de uma sala que vocês tiveram a oportunidade lá de conhecer. Então, realmente, esse é um esforço que nós estamos fazendo aí, primeiro com os nossos contratados, né? E depois a gente vai abrir isso também para o avulso. O quanto o equilíbrio ou a integração entre os modais vai contribuir para que essa logística que a gente enxerga dentro do terminal tão linear tenha o resultado final de ponta que o cliente espera e que, no fim da cadeia, acaba gerando um resultado muito mais competitivo para a EBLOG? A partir do momento que iniciar as operações ferroviárias dentro do terminal, vindo a carga de Aparecida Taboado, né, que é onde tem a ligação ferroviária com a fábrica, você consegue aumentar a capacidade ferroviária e, consequência, aumentando a capacidade do terminal, né? Lembrando para o nosso espectador que o terminal do Eldorado ele tem uma capacidade para operar o dobro. Aliás, eu ia fazer exatamente essa pergunta. Já está pronto, né, para esse aumento de capacidade? Hoje o nosso terminal ele tem a capacidade para 3 milhões de toneladas. Quer dizer, hoje a gente produz 1.800.000, sendo que também parte desse volume que nós produzimos, a gente faz a operação no terminal e parte deles a gente faz a operação em container. Então, nós utilizamos o Porto de Navegantes, utilizamos o Porto de Itapuá e o Porto de Paranaguá, além do BTP, da DP World e da Santos Brasil. Nós também temos uma operação onde nós fazemos estufagem no interior de São Paulo e os containers estufados chegam através da linha férrea também, já diretamente nos... Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Faz sentido usar a capacidade do terminal para fazer essa estufagem dentro do próprio terminal, em Santos? E aí pensando na logística do vazio, né? Porque quando você faz a estufagem no interior, você tem que levar esse vazio até o interior, estufar e trazer esse container para Santos. E eu entendo que quando você traz toda a celulose em breakbook por ferroviário até o terminal da Eldorado, o custo global logístico, considerando uma estufagem dentro do terminal, você pode otimizar aí essa logística do container dentro. Óbvio, nós estamos falando dos containers que saem de Santos. Não, você está correto. O ponto é, por que nós somos para o interior? A pedido dos armadores. Porque eles falaram assim, Flávio, a gente tem uma operação de importação que a gente leva para as empresas automotivas e tal, e eu não estou tendo, e está ficando parado os vazios ali.
será que você não consegue fazer uma operação? Eu falei, lógico, né? E aí a gente montou essa operação justamente intermediária para atender esses vazios que já estão lá em cima. O frete de retorno do vazio, Justamente, você usa aí justamente, é esse o ponto. E tem uma vantagem Isso. competitiva aí. E a opção que você falou de estufar o container dentro do nosso terminal, hoje já estamos fazendo. Então, todos os containers que nós embarcamos ali no BTP, que é na margem direita, né, que é na mesma margem do nosso terminal, nós estufamos dentro do nosso terminal. Aí a gente estufa no nosso terminal e leva para o BTP. Então, hoje a gente já está com essa operação. Flávio, eu queria muito agradecer a tua disponibilidade de nos atender. E eu ainda acho que falta um braço de tudo que a gente mostrou para a gente fechar com chave de ouro, porque conversa com o propósito do Porto Negócios, que é o Instituto JF. Então são 2 braços. Porque eu acho que a gente fala muito da importância da relação saudável Porto-Cidade, do quanto o Porto entrega para a sociedade, mas é na base, é no começo dessa transformação que a gente pode, de fato, mudar uma sociedade. E é com educação que isso acontece. Perfeito. Né? E é isso que é o DNA do Instituto. Então, eu já nos convido para fechar, eu acho que esse trabalho que muito me orgulha, né? Como uma aprendiz do setor portuário, voltado a Eldorado Brasil, a gente encerrar com um programa especial no Instituto. Tá, mas tem outro que você falou. Tem. Eu lembrei do último braço, né? Que é lá no exterior, lá, a recepção da carga lá no porto, do exterior. Vamos para Shanghai? Não, é muito longe lá. Então vamos para... Conhecer os nossos escritórios no exterior. Fica esse desafio aí pro próximo ano aí. Escolher Viena, né? Então vamos para Viena. Nós temos escritório, né? Até para o público saber. Nos Estados Unidos, Sim, fica em Miami, Fort Lauderdale. Nós temos um escritório em Viena, que atende toda a região da Europa e Oriente Médio. E temos escritório em Shanghai, que atende toda a divisão ali da Ásia. E mais o escritório nosso aqui, que o nosso time também comanda daqui as exportações para a América, Brasil e América Latina, né? Com uma logística integrada muito inteligente. Obrigada, Flávio. E com relação ao Instituto, estão convidados para um dos programas, vocês conhecerem o que o Instituto ele faz realmente na vida dessas crianças da escola, que vão da sexta do ensino fundamental até o final aí do ensino, agora é colegial, agora é... Ensino médio. Ensino médio, até o final do ensino médio. O colegial era da nossa época. Nós somos da época era colegial. Nós 3 somos da época do colegial. Legal. Mas eu acho que a mensagem é essa, a importância de iniciativas que transformam vidas para a vida toda. Técio, muito obrigada, viu, pela participação e por me permitir viver toda essa cadeia e todo esse aprendizado. É legal, eu sou fã da celulose, desde a época de Tietê Paraná eu fiquei apaixonado pelo setor. Eu que agradeço o Flávio e o Libaber ter nos recebido aqui na Eldorado e espero que o nosso público tenha gostado desse programa, que eu gostei dele. Eu também gostei bastante. O Porto Negócios desta noite termina agora. A gente volta a se encontrar em programa inédito na próxima quinta-feira, a partir das 8 da noite. Eu espero você. Até lá. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.